Bom dia, pessoal. Oi, Sari. Bom dia, Oi, Bianca. Você foi rápida no gatilho, ótimo. muitíssima. Craque de live. Já tá a rainha das lives. Rainha das lives. Aham. Bianca, como você tá aí? Com esse dia de chuva que tava bom de ficar dormindo. Bah, hoje algumas pessoas me escreveram, Paulo. Bah, tu vai me fazer acordar sábado às 8h30 da manhã para conversar. Aí eu disse, vamos lá, gente. Ué, né, o mundo não parou, a pandemia tá aí. Acordar sábado de manhã, fazer a revolução. Na verdade, né, Bianca? A Priscila que me escreveu e disse, Paulo, 8h30 da manhã, uma semana inteira. Falei, Priscila. Além de tudo, além da riqueza do conteúdo, eu vou ajudar na organização de uma rotina para a vida das pessoas, que, diga-se de passagem, é bem importante para a gente não sucumbir nessa história toda, sabia? Na verdade, sabe o que aconteceu? Era o único horário que eu sabia que eu ia ter, conseguir fazer assim, todo, na semana inteira. E na semana anterior, na semana passada, eu fiz um curso de observação de plantas às 8h30 da manhã, todos os dias. E foi incrível. Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, assim. Foi ótimo. Te acordava, conversava e ficava observando e desenhando a planta, quer ver? Bacana. Era um curso Olha, de desenho, de observação e desenho. Que lindo, que bacana. Na outra encarnação eu consigo fazer um desenho desses. Que bárbaro. não, não é focado no desenho, é focado na observação. Só que a gente, para fazer a observação, desenha com a Rita Mendonça, que é incrível, incrível, do É uma brincadeira, Instituto. né? Eu marco as Hã? reuniões, a Priscila também, tudo 8 da manhã, a equipe fica furiosa comigo. Eu acordo às 6, né? Todos os dias. Chuva, sol, festa, não importa. Às 6 eu tô de pé. Então, para Não, mim, isso assim, eu sou uma pessoa que gosto de dormir de manhã, mas por incrível que pareça, nesse período de pandemia, eu regulei minha jornada, assim, meu dia, para acordar entre 8 e 8h30. Final de semana que eu acordava às 9, porque eu sinto sono à noite. E para mim a pior coisa do mundo é uma noite que eu não durma. Então, é, me faz bem, assim, esse soninho da manhã. Acordar mais cedo e poder dormir de noite. Embora, por exemplo, hoje, chovendo, eu dizia, ai meu Deus, por que que você marca essas coisas, Paulo? Ai, ai, se gente. dormir todos os dias às 8, 9 da noite e acordar às 5h30, 6 da manhã, seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu acordo com as galinhas, durmo com as galinhas, acordo com as galinhas. Eu não sinto sono nesse horário, né? Eu não sinto sono às 8h30 da noite, eu acho que Tô, nem tô que nem neném. mas eu sinto muito sono, assim, lá, é que eu termino, o meu problema é assim, eu termino a aula, por exemplo, ontem eu terminei a aula da especialização, eu fico assim, ó, Eu também. ideias, coisas, Aí, pensando, é assim, eu preciso tomar banho, tomar um chá, e aí tentar entrar num zzz pra dormir, assim, mas, enfim. quando Ok, eu bato. vamos lá. A gente já fez um aquecimento para dar tempo das pessoas chegarem. Vamos. Enquanto eu vou também fazendo algumas considerações iniciais. A primeira delas, óbvio, é te agradecer, Bianca, Zebita, Bianca, pela disponibilidade. A Bianca, a gente diz, Bianca, vamos fazer esse tal coisa? Vamos. Não tem tempo ruim, é ótimo, assim. Adoro pessoas que, vamos. As pessoas, ai, mas e aí, não sei. Né? Ai, saco. Vamos fazer e vamos. Ótimo. E a Bianca é assim. E é assim não por à toa, não é por qualquer coisa, é assim porque ela tem um compromisso muito grande com as crianças, com os educadores, né? E por isso que
Eu tenho certeza que tem a ver com isso, essa super disponibilidade. Então, quero te agradecer, Bianca, pela disponibilidade. E eu sei que tu também acompanhou essa semana, na medida do possível, as discussões, né? Porque a gente também trocou qualquer coisa. E, e eu acho que foi uma semana muito interessante, assim. Eu fiquei pensando em muita coisa. A conversa com a Rita, ela foi ótima, porque a Rita, ela abre o mundo, a Rita tem uma capacidade de leitura e articulação que ninguém mais tem. Eu desconheço alguém que seja igual a Rita. E por isso que eu quis começar com ela. Na terça-feira, a fala da Sabrina foi para mim muito importante, porque não é da minha área, né? Não é. A gente faz uma crítica aos achismos desse governo que se movimenta na manipulação da informação, e aí eu acho que a resposta é, é lhe dar exatamente mostrar dados, trabalhar com a informação, mostrar o conhecimento que vem sendo produzido. Eu me lembrei agora falando de um texto da Adélia Prado, talvez. Ixi, estou ainda de manhã dormindo. Mas ela fala qualquer coisa de que no Brasil, desde Cabral, todo mundo rouba, e que por causa disso, o ato mais revolucionário é mais honesto ainda eu vou ficar, né? Uhum. Então, quando a gente olha para esse horror desse desgoverno, a gente tem que fazer a coisa exatamente mais honesta, mais correta, lidar mais ainda com a ciência, mostrar mais ainda que a gente, quando se trata de educação, não faz na base de achismos. Quando tu está falando com a vida do outro, tu não fala, tu não faz nos achismos, né? Então, muita gente ficou muito impactada com a fala da Sabrina, porque ela trouxe dados bastante alarmantes e preocupantes. Tu também me mandou agora de manhã, né, um texto que tem a ver com tudo isso. Então, eu acho também muito importante. Ô, Bianca, fala alguma coisa que eu acho que não tá, cortou o som. Eu estou te escutando Ah, perfeitamente. tá. Não, tá Pra mim bom. tá ótimo. Tá bom. É que ficou tão em silêncio, não havia nenhum pi. Que Sou uma boa gente, escutadora. eu sei. E aí na A quarta e na internet quinta, deixa na mão aqui, né? Com chuva, eu já fico. eu também fiquei com medo. Esses dias fiz Mas uma live, ok. Paulo, eu fiquei 20 minutos falando sem som. Era um desafio para os pais, para eles fazerem interpretação labial minha. Gente, você Mico sabe da, que eu descobri. mico da vida, tá? Mas tudo Mas bem. você sabe que eu descobri que o meu celular dá problema, né? O iPad rola. Mas enfim. Quarta, com a Luciana como promotora, a gente também, ela fez um. A Jo, minha amigona, disse. Eu acho que ela fez um caminho bem bom de chamar atenção sobre o caminho do meio, assim, né? Ela também fez umas ponderações bastante importantes. Ela foi trazendo um outro elemento que é a gente se perguntar sobre a ação protetiva às crianças, né? Que talvez e muitas vezes dentro de casa não estão numa situação protetiva. Então ela também foi trazendo esse elemento. Na quinta-feira, com a Fábio, que vai falar do lugar dos conselhos, chamou a atenção da nossa participação nesse momento de discutir esses aspectos de construção de protocolos, de orientações, porque né, os conselhos têm um papel importante, como isso é também nossa participação social, nossa responsabilidade. E ontem a Ângela trouxe uns dados muito importantes da experiência da França, que inclusive sintoniza com todas as outras falas, com os alertas que veio aparecendo, né, Bianca? Por exemplo, um que a Ritinha falou que para mim é muito importante, que lá na França eles não fizeram e não foi bom, isso a gente tem que reconhecer, e para não repetir o erro, que foi numa sexta-feira anunciar que na segunda as crianças que voltaria à escola e esquecer que existe dá um protocolo, as pessoas, cada um na sua casa, lê e chega na segunda e faz, né? Bem possível. Então, é uma coisa que, assim, e é muito tendencioso a se fazer desse jeito, né? Porque se a gente observar o jeito que se decide parar, se a gente observar o jeito que se decide fazer situações remotas,
foi assim, um anúncio e saiu todo mundo, abriu as porteiras da boiada e saiu A gente todo viu as mundo fazendo. barbaridades, né? Exatamente. Então, São as assim, barbaridades que eu continuam. acho que essa experiência que a Ângela trouxe da França também vai nos dando uns atalhos de assim, não vamos repetir os erros. E lógico, tem todas as diferenças de proporção, de lógicas, né? Enfim, que foi uma semana que eu acho que deixou bastante um caminho aberto para uma discussão. E aí eu também quero falar, quis fazer essa recapitulada porque eu acho que é importante, mas eu quero falar por que que eu quis deixar a nossa conversa na suposta última conversa. Eu já vou botar entre aspas para dizer, pessoal, que o de Paulo Foque Morning Show vai continuar. Na verdade, por sugestões das pessoas que vieram falando, então eu articulei numa conversa com o Conselho Estadual, com o Tribunal de Contas, e eu convidei a Sari, porque a Sari está muito em contato com o pessoal de Pistoia, para a gente pensar, para contar outros protocolos de outros países. Então, continuar criando essa coleção de exemplos. Então, semana que vem tem mais. Se eu tiver Tá. energia, mas vai ter mais, vai ter sim. Mas daí, por que que eu quis te trazer por último da semana, esse primeiro bloco, né, essa primeira temporada? Primeiro, Bianca, porque eu acho que a tua visão é uma visão sistêmica, né? E aí essa visão sistêmica que você tem, essa visão holística, ampliada que você tem, é importante, inclusive, como uma forma das pessoas também irem refletindo o longo dessa semana. A gente teve muita gente que vem assistindo ou online ou depois, porque os vídeos estão tendo muita visualização depois, né? Então, assim, as pessoas estão assistindo, estão pensando, e aí a tua visão, que vai falar de uma criança inteira, de um educador inteiro, para mim é um ponto que eu queria que fosse também aonde falar é estratégico. Segundo, que eu acho que tu tem, pela tua personalidade, pela tua natureza, um jeito de que por mais duro que seja a realidade ou que tu vai trazer, você consegue falar de um jeito que não apavora, de um jeito que convoca para a responsabilidade, mas é, é um bom jeito. Eu não sou habilidoso assim. Então, por exemplo, eu não poderia fechar uma conversa como essa. Porque eu não tenho essa habilidade que eu acho que você tem. Então, é, uma das razões de eu te pôr nessa conversa de sábado tem a ver com esse modo também que você tem para poder articular e encorajar e convocar subjetivamente as pessoas para o seu compromisso. E, obviamente, por toda a tua competência e o teu envolvimento, você está super ligada. A gente já fez uma live super legal junto lá no início da pandemia, que foi super importante. Semana que vem a gente tem outra, que é a aula aberta da Unicinos, da especialização. Então, eu acho que tu tá engajada, tu tá à frente, tu lida com escola, tu lida com criança, tu lida com educadores, tu trabalha com formação, quer dizer, tem toda essa tua competência que pode te ajudar. Então, Bianca, isso é para dizer o agradecer e o como eu estou feliz de estar aqui contigo e dizer a conversa é sua. Querido, amado, muito obrigada pelo convite. Fico super honrada e sei da responsabilidade. Acompanhei todas as lives, as que eu não pude ver integralmente, a agenda de consultório eu vi depois. O trabalho que tu está fazendo, Paulo, é de uma importância assim, social, política, ética. Então, essa sequência de diálogos pela escuta, pela conversa, isso vai pautar políticas públicas e agenciamentos, né, subjetivos e organizações de gestão também no Brasil inteiro. Então, assim, só quero te agradecer, não só pelo convite para mim, mas pelo impacto do que tu está fazendo na qualificação da educação desse país. Então, assim, te admiro demais, né? Tu sabe, sou super tua fã. Então, é muito bom poder compartilhar contigo e do jeito nosso, né? Que é um jeito também humano, próximo, da gente poder falar das amizades, né? Da vida como ela é. Isso eu acho Exato.
maravilhoso, né? E com leveza também. A minha cara, quando tu falou do apavoramento, foi, né, um pouco do nosso briefing inicial. Foi uma semana de apavoramentos. Então é complexo a gente poder lidar com isso dentro da gente. Eu fiquei bastante impactada com a fala da Sabrina e fui atrás de muitas informações, né? Todas as falas foram riquíssimas na semana. Mas quando a gente está falando da vida e da morte das crianças, isso é muito grave, né? E eu falo da vida e da morte psíquica todo o tempo, né? Diariamente. A gente está falando ali também da questão do orgânico, da morte real. Então, essa invasão do real, ela é muito complexa, né? Sim, tenho feito muitas conversas com famílias, com pais, atividade de consultório aumentou muito, tenho trabalhado demais, é só o que eu faço nessa quarentena, eu trabalho, mas acho que é o momento disso também, né? É o momento para isso, ainda mais trabalhando com saúde mental. Acho que as pessoas se deram conta, finalmente, assim, da importância do cuidado com a nossa saúde mental. É agora, né? Ou as pessoas conscientizam que isso precisa de espaço nesse contemporâneo maluco que a gente vive e poder olhar com isso com a seriedade que demanda, ou a gente sucumbe mesmo, a quarentena tá aí para nos colocar. Acho bem legal também a gente fazer essa conversa depois da outra live. Na outra live, ontem uma pessoa assistiu a live, aquela primeira, e me disse, então a de amanhã é a que vocês combinaram que iam fazer. Nem lembrava que a gente tinha combinado de fazer outra. Mas então tá aqui, ó, a gente tá, né, combinando. Gente, eu também não tinha lembrado desse Não me combinado. lembro, né? Uma gestora ontem me falou e eu disse, tá, né? Isso é ótimo. Acho que é importante mesmo, porque muitas coisas mudaram de lá para cá e a gente precisa falar sobre isso, né? Durante todo o tempo dessa semana, das lives, as pessoas foram colocando e os comentários da importância dos vínculos, da importância da saúde mental, da importância do afeto. E quem trabalha com infância, se não tem isso presente, né, tá no lugar errado. Então, de alguma maneira, as pessoas têm isso presente, o quanto que o afeto é importante. Só que eu quero trazer conceitualização para a gente entender a gravidade da conta psíquica que as crianças têm a pagar se a gente levar as coisas de uma forma mecânica, impessoal ou abrupta, como estava se anunciando. Então, assim, em termos de estruturação psíquica, em termos de desenvolvimento psíquico, qual é o impacto disso para as crianças? E para isso eu vou trazer um exemplo que me veio na quinta-feira, tá? Eu acho que ele é bastante ilustrativo para as pessoas entenderem. Uma grande amiga minha de escola faz um contato e quer trocar uma ideia sobre o filho. Tá? Esse filho tem 10 anos, para a gente entender também que quando a gente está falando de infância, a gente não fala só da educação infantil. Claro que a gente está olhando para as políticas de retorno da educação infantil, mas parece que às vezes as escolas têm a ideia de que termina a infância quando entra no ensino fundamental 1. E, né, a concepção de infância ela precisa permear a escola como um todo, não é só a escola de educação infantil, mas como um todo. Enfim. E ela me conta a seguinte história. Meu filho tem vomitado durante as aulas síncronas. Ele tem ficado muito enjoado. E, algumas noites atrás, teve uma situação em que ele ficou muito... né, teve uma crise de ansiedade de noite, com muito enjoo e com muito medo de vomitar e muito estressado. E eu disse, mas me conta um pouco mais o que está acontecendo. A escola está fazendo aula síncrona da 1h30 às 6 todos os dias para uma criança de 10 anos. Imagina. Tá? Todos os dias. Aí esse menino se dá conta e pergunta e fala para a mãe dele: mamãe, tu percebeu que a prof fez uma brincadeira só durante toda a quarentena? Foi a de vivo ou morto. Uma brincadeira. Durante toda a quarentena. E a mãe se dá conta que em nenhum momento da quarentena eles conversaram sobre o coronavírus e sobre a pandemia. Nenhum. O conteúdo ele é todo externo. Então, o que eu quero dizer? A exigência de dissociação psíquica, de psiquessoma, que essa criança está sendo exposta, ou essa criança precisa vomitar mesmo, porque ela está intoxicada de real, ela precisa organizar a sua atenção, o seu corpo, e ela precisa dissociar o afeto da realidade de uma maneira absolutamente violenta, né? E que ela se intoxica desse real, e isso adoece, isso deixa marcas psíquicas graves. Quando a gente está falando de uma criança de 10 anos, isso já é muito grave. Quando a gente pensa num bebê, isso é muito mais grave.
Então, tem percursos do desenvolvimento socioemocional e tem experiências que a gente precisa viver em tempos, né, do desenvolvimento, das idades, que elas são essenciais, que se não vividas naquele tempo, depois, às vezes, é o trabalho de uma vida inteira. Então, a exigência de dissociação psíquica dessa criança vai deixar uma conta para ser paga que ele pode levar por muito tempo. Bom, do mais básico, tá? Pelo desejo de aprender, a curiosidade. O que a gente está fazendo com o desejo de aprender das crianças? De conhecer o mundo, de fazer leitura de mundo, né? A serviço do quê? E aí eu quero recuperar algumas perguntas essenciais. Trago esse exemplo lá dos 10 anos de idade, e a gente pode fazer um paralelo com o que lá que o Winnicott, que o Bowlby falaram depois da guerra, que foram chamados para compor na Organização Mundial de Saúde políticas públicas de retorno das crianças que tinham sido evacuadas e retorno aos lares. Então, né, esses grandes pensadores que a gente estuda hoje estavam lá envolvidos no seu tempo social junto com a Organização Mundial de Saúde para dizer o que era importante de ser observado na saúde mental das crianças daquele tempo, que é o que a gente está fazendo hoje. Sem falsa modéstia, é o que a gente está fazendo hoje, dentro, né, da singeleza do que a gente constrói, que não somos, né, essas pessoas, mas a gente está aqui se esforçando com o que a gente tem, com o que a gente pode, construir indicadores e nortes. E a gente precisa recuperar algumas perguntas essenciais. Tudo que for mecânico, tudo que for impessoal, nos gestos, no cotidiano, quando a gente fala de crianças pequenas especialmente, de crianças bem pequenas, tudo que for feito desta forma, impessoal e mecânica, provoca dissociações. A gente pode estar criando, né, experiências violentas do mundo, da realidade com as crianças. Quando a criança percebe que o mundo é algo ao qual eu tenho só que me adaptar, que o mundo não consegue conectar com as minhas necessidades, que eu sinto isso como algo violento, né? Como algo que não me reconhece como sujeito, que não interpreta os meus gestos, as minhas preocupações, as minhas necessidades, eu preciso só me defender desse mundo. E a minha unidade psíquica, que é essa integração entre a psique e o corpo, né? Que o desenvolvimento socioemocional, ele é rumo a essa integração psicossomática, que vai me ajudar a reconhecer eu sou, né? Eu sou individuado, eu tenho desejos, eu penso, eu conheço o mundo, eu tenho interesse pelo mundo, eu penso por conta própria, eu exploro os meus movimentos, que é esse ambiente de confiança que a criança precisa para poder expressar os seus gestos espontâneos, que é para poder se experimentar no seu corpinho. Precisa ter esse ambiente de confiança e um ambiente que reconheça e conecte com ela. Quando a Sabrina me traz que a troca de fralda vai precisar ser feita com uma máscara de acrílico, com uma máscara por trás da máscara de acrílico, né? E ela com toda a preocupação, com o avental, com as luvas. Eu disse, gente, há 15 anos eu falo da troca de fralda, que nomeie o mundo e o corpo para essa criança, que respeite o tempo e o corpo dessa criança, que faça uma conexão afetiva do olhar, do hold, do handling, que sustente a experiência. A chance, com todos esses EPIs, da gente voltar a uma mecanização, a uma objetificação do corpo da criança, que provoca sofrimentos psíquicos importantes, que vão deixar marcas, né, para a sua vida inteira, é muito grande. Então, a minha preocupação é o risco da gente voltar à mecanização da educação infantil, do corpo das crianças na educação infantil, e do cuidado sem intencionalidade, que nós já vivemos muito e que a gente deu passos importantes, que a gente já avançou, né, em diversas escolas e realidades com isso. Porque frente ao apavoramento, frente ao medo do contágio, né, a situação financeira que se coloca como um desafio para todos, a gente tende a voltar para aquilo que é conhecido. Mesmo que a gente não acredite que aquilo é o melhor, mas vai para a luta e fuga do cérebro, né? Como assim? Vamos voltar um pouquinho a explicação, você falando um monte de coisa junto ao mesmo tempo. Depois tu vai me perguntando e a gente vai explorando mais, tá? Então,
o Winnicott fala da integração psíquica entre, né, a psique e o soma. E que isso é feito por um cuidado que ele é pessoal, que ele reconhece, que ele é conectado com a criança. E ele vai fazendo essa sustentação do corpinho e da experiência da criança, que é um jeito de tocar, é um jeito de falar, é a continuidade, a permanência do vínculo. Por que a gente insistiu tanto que as escolas de educação infantil, o melhor que elas poderiam fazer nesse momento, em vez de mandar atividade que não tem menor sentido para as crianças e tarefinha, era fazer a continuidade do vínculo, era mostrar para as crianças que a prof não morreu. A prof não morreu, a prof continua ali. Ela, né, ela não desapareceu, que a escola não morreu e não desapareceu, que essa escola permanece, porque a continuidade da presença, ela provoca na criança a sensação de que o mundo é um lugar confiável e de que ela pode se lançar para a experiência, ao invés de ter que se defender do mundo. As crianças perderam muitas coisas. Então, a continuidade, ela tem ela não é só porque ela é bonita. A minha preocupação é essa, porque às vezes, quando a gente está falando de afeto e vínculo, a gente acha que sabe que bonito. Não é só bonito, tem a boniteza disso, né? Mas a gente está falando de uma seriedade com o futuro e a saúde mental das crianças, porque a base está sendo toda construída agora, né? Pelo brincar livre, pelo ambiente de confiança, pelo ambiente que respeita o que as crianças sentem, o que as crianças pensam, né? E os seus tempos, que oferece espaços de tempo interessantes para as crianças poderem fazer as experiências, como a gente chama, como acontecimentos totais, com início, com meio e com fim, que elas não sejam interrompidas todo o tempo. Mas, enfim, voltando, então, essa experiência para as crianças, o cuidado com isso. Agora, já tinha me falado uma outra coisa lá que eu acho que já me perdi, mas vou voltar da experiência Eu do. tenho uma pergunta, Diga, Bianca. Não sei se vai interromper teu raciocínio, posso fazer pode falar. depois. Não, pode falar. Não, é sobre essa questão da troca, sabe? Que é uma das coisas que eu fiquei pensando muito, assim, né? Porque é tão importante uma troca. Eu sempre chamo a atenção que no excesso de coletividade que a escola é para a criança, porque ela é um excesso de coletividade, para a criança ela acaba tendo que fazer um empreendimento muito difícil de tornar-se eu e nós numa intensidade grande, demasiada para a vida de um bebê, né? E a troca, ela é um momento só da professora e da criança. É um dos poucos momentos em que o bebê tem só o professor para ele, que é tão importante também, né? E é tão maluco, e eu sempre chamo a atenção disso das minhas alunas, dos lugares quando eu falo, que é tão maluco porque é um dos momentos bastante mecânicos, né? Que se faz só por fazer, assim. Só porque eu tenho que trocar 20 fraldas, tenho que trocar. Bom, então é um momento individual, é um momento de encontro bastante profundo entre adulto e criança. Então, acho que a gente vem reforçando tanto isso, né? Por um outro lado, eu vejo que a gente está numa situação bastante peculiar, né? Porque tem duas coisas que para mim ficam colocadas aí. Tem a saúde da própria criança e das demais, né? A Sabrina falou que as fezes também são uma via de transmissão, que não era uma coisa para mim, por exemplo, estava tão claro. Embora eu tinha ouvido lá no início da pandemia que na China as pessoas tinha qualquer coisa na hora de trocar os pacientes, que, né, eu me lembrei assim, mas ficou uma coisa escondida em algum lugar essa informação. Quando a Sabrina falou, e aí quando a gente está falando isso localizado na realidade da educação infantil, são 5, 6 trocas por dia, por criança, por dia, sabe? É muito, é muito. Mas tem a Aí eu fico saúde mental pensando, que você estava falando é, também, né? não, é essas duas coisas. Tem a saúde daquela criança e das demais, está em jogo, e tem a saúde do professor, porque a criança é um vetor de transmissão, além de ser também correr riscos, né? E aí aqui eu Claro. estou falando de uma visão da saúde física, né? E aí aqui é a equação que eu quero te propor, assim, como é que numa situação que não é uma situação de normalidade, assim, imaginando que
bom, a minha posição é o retorno não é agora, né? A gente está começando frio e subindo, só subindo o número de mortos. A gente já sabe que a gente pode começar a pensar em voltar quando começar a descer esse gráfico, que não é o caso, né? Uhum. Mas ok, quando voltar? Quando a gente voltar, como é que a gente equaciona esse cuidado sanitário, que eu Tá. não posso abandonar ele, porque ele é real, eu tenho que levar em consideração, inclusive isso tem uma responsabilidade frente a toda a situação, mas também não cair num gesto, numa situação tão íntima como é a troca e tão individualizada, cair num processo mecanizado onde eu abandono emocionalmente essa criança, né? Então, acho que a gente pegando esse recorte dá para chegar em lugar profundo, assim, porque ele pode ser a metáfora para qualquer outra situação, né? Sim, vou só fazer só um parênteses, tá? Se escutar Uhum. um ronco, é dela, tá? Que tá dormindo aqui do lado e ronca super alto e eu já paguei alguns micos junto com a moça aqui. É uma Tá senhora bem. que ronca. Abandono emocional. Tem várias coisas no que tu trouxeste, tá? Escolas. Não abandonem emocionalmente a sua equipe. Vou começar por aí, né? Então, os professores, os funcionários precisam ter espaço de escuta dentro da escola. Espaço de escuta não é o gestor falando o que precisa ser feito e consolando, dizendo como está. Escuta é escuta. E aí é um trabalho para os gestores fechar a boca nas reuniões e conseguirem de verdade escutar a sua equipe e como a equipe está, quais são os medos, quais são as angústias, porque a partir dessa escuta coletiva e deles não se sentirem abandonados, porque está todo mundo numa posição mais regressiva, foi lançado uma posição mais regressiva, estão todos precisando desse abraço, dessa sustentação psíquica, porque nada do que a gente constrói em termos de desenvolvimento emocional, socioemocional, é fase de videogame, que a gente constrói uma e passa para outra. Não é assim. Tudo precisa de manutenção. Quando a gente é lançado numa situação traumática, dissociativa, desintegrativa, a gente vai precisar de manejos e cuidados, mesmo como adultos, que os bebês precisam. Então, a equipe também vai precisar desse acolhimento. A equipe vai precisar não se sentir abandonada para não repetir a experiência com as crianças. Então, essa é a primeira questão, né? E que uma escuta ativa, a gente vai falar um pouquinho depois da qualidade dos vínculos. O que se coloca quando a gente fala de vínculo de qualidade, vínculo saudável, do que a gente está falando, tá? E voltando à questão das trocas, o abandono emocional, ele começa por uma dificuldade de olhar para a cena que está acontecendo, tá? E se a criança percebe que esse abandono emocional, ele é permanente no dia a dia, tá? Se essa criança percebe que a professora, no seu olhar, está apavorada, que esse funcionário está apavorado, que no clima da escola tem uma tensão, uma sensação de medo no ar, essa criança vai experimentar de forma inconsciente, porque ela é absolutamente esponjosa ao clima do ambiente, né? E aí toda a importância da gente pensar a função dos ambientes na vida das crianças, o ambiente familiar, o ambiente social, comunitário, o ambiente escolar também, tá? Então, se a criança perceber, as crianças estão conhecendo humores dos adultos que muitas delas não conheciam ainda. Humores dos seus pais, humores das suas, né, dos seus familiares, oscilações que são frutos de uma experiência de quarentena. A criança ela precisa mais de um adulto que se divirta na experiência com ela, que essa experiência de intimidade que uma troca de fralda pode proporcionar, de um adulto que tenha prazer em estar com ela e a criança absolutamente capta isso e que pode ser na troca de fralda de crianças pequenas ou no brincar numa pracinha ou numa escuta atenta que o professor está fazendo para alguma exploração, alguma investigação que a criança está desenvolvendo, está fazendo ali, né, está vivenciando.
A criança ela precisa mais desse adulto que brilha o olho quando se encontra com ela, que se diverte e que também se estrutura na medida em que está em relação com essa criança, do que uma rotina que sirva a refeição na hora certa, de um procedimento de fralda que faça exatamente o que precisa ser feito, de uma casa que esteja sempre limpa. Então, se a gente fizesse paralelos entre escolas e casas, né? Essa estruturação do ambiente asséptico, que ele vai ser muito importante agora no retorno da pandemia, mas a construção dessas rotinas, ela não pode estar acima da relação com a criança. Porque se ela estiver acima da relação com a criança, ela perde as experiências de intimidade, como essa, que pode ser uma oportunidade da troca de fralda, como são os espaços de alimentação, precisam ser espaços de intimidade. E é na vivência da intimidade com o outro que eu aprendo a cuidar de mim, que eu aprendo a cuidar do outro e que eu vou desenvolvendo um senso de responsabilidade pelas relações, pelos objetos. Vamos pensar uma criança que está mexendo na hortinha ali da escola. E está olhando, está observando as plantas ali, como você fez, está observando as plantas, interessada pelas minhocas. Aí ela, no diálogo com a professora, a gente vai regar aquela planta. Ela está construindo uma relação de intimidade com a terra, com a planta. E isso precisa estar em prioridade do que o tanto de água que a criança vai botar e o procedimento, né, de cuidado com aquela planta. Não mexe porque senão vai estragar. Isso que a gente faz com as crianças, tem que ter muito cuidado com o corpo das crianças. Cuidado, senão vai contaminar. E aí a criança ela vai ficando espinhosa, né? Vai ficando sempre em uma posição de alerta, porque o mundo está perigoso. O outro, quando vem cuidar comigo, se ele não me interroga, se ele não está curioso em saber o que eu estou sentindo naquela troca de fraldas, se ele não me devolve que, eu entendi que você gosta de subir no trocador dessa forma, porque eu já percebi e eu faço uma continuidade, né, desse cuidado. E eu vou interpretando, eu vou nomeando o mundo para a criança pouco a pouco e ela vai sentindo que ela tem um lugar que é um lugar genuíno, um lugar de verdadeiro self junto com o outro que está ali nessa posição de cuidado. E isso é bastante estruturador para as crianças. Isso acalma as crianças. Isso constrói ambientes de confiança para essa criança poder se individuar e fazer as suas investigações daquilo que ela deseja e fazer suas contribuições para o mundo, do pequeno ao amplo, né? Aí eu quero voltar ao que eu estava... Pode falar. Eu acho que aqui ainda tem dois pontos que eu queria, que tu falou que me fez pensar, que é o seguinte, um deles é, então talvez, eu acho que essa equação a gente consiga, em alguma medida, fazer ela, ou melhor, dar conta melhor dela, quanto mais bem, quanto mais tranquilo estiver o adulto em relação a essa situação, melhor ele vai poder estar com as crianças e menos mecanizado e menos cuidado, vai se contaminar, sabe? Então acho que tem uma coisa, daí eu reforço aquilo, inclusive tu falou antes para não abandonar emocionalmente o adulto, né, da importância da gente acolher a equipe, pensar os protocolos, pensar, esclarecer, pensar nas estratégias, olhar para a realidade da sua instituição, para as dinâmicas, pensar e acalmar o adulto sobre a preocupação dele com ele mesmo, porque os adultos também estão preocupados com eles mesmos, então essa relação talvez, né? Então acho que talvez uma possibilidade, eu fiquei pensando, quanto mais a gente puder acalmar ao adulto, acalmar não no sentido fake, acalmar no sentido no sentido de verdade, assim, de achar Sim. alguma coisa que Narrativa. Vamos pensar. Se as famílias, se no protocolo que vier, as famílias terão que fazer a passagem da criança para o educador sem entrar na escola. Né? Essa é uma questão, porque a gente todo tempo fala, deixa as famílias entrarem na escola, deixa as famílias se apropriarem do espaço da escola junto. A escola precisa ser de todos. A gente constrói acordos daquilo que é interessante para as turmas, para a individualidade das crianças, mas a escola ela precisa ser sentida como um espaço de acolhimento.
Eu fico pensando as famílias ali na porta de entrada, atirando as crianças para o educador pegar e troca toda a roupinha. Óbvio que não vai poder ser assim, né, gente? A minha preocupação é da gente retornar, né, a práticas que a gente já se coloca com práticas absurdas e inegociáveis, né, que a gente entende que são práticas que não respeitam princípios éticos, estéticos e políticos na educação infantil, com os gatilhos ou com o subterfúgio dos procedimentos sanitários que estão por vir. Então, essa é a preocupação. Quando a gente constrói narrativa com as famílias, quando a gente tem um projeto pedagógico consistente, quando a gente sabe o que a gente está fazendo e tem intencionalidade pedagógica e psíquica naquilo que a gente faz e diz para as crianças, a gente consegue construir narrativas e novos acordos com as famílias, na escuta aos pais, na escuta aos professores, com qualquer procedimento sanitário que venha. Mas eu preciso acolher. Eu preciso entender que isso vai ter que ser uma construção coletiva. É mais do que nunca reforçar o senso de comunidade educativa. Nós, trabalhadores e famílias, estamos aqui para honrar as crianças, para honrar a infância, mesmo com todos os desafios de uma pandemia mundial. E aí é retornar algumas perguntas essenciais, que são perguntas que norteiam o trabalho. E isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de subjetivação isso engendra, isso implica? Que jeito de estar no mundo isso coloca para as crianças? Isso é bom para as crianças? Que são perguntas que eu faço muito com as alunas, né? Então, se a gente retomar lá as festas de final de ano, acho que esse ano não vai ter festa de final de ano. Senhor, que bom! As festas de final de ano com as apresentações mecanizadas, das crianças robotizadas, ensaiando uma música que elas... né? Muitas crianças em sofrimento, algumas se divertindo lá e curtindo, e outras em pleno sofrimento, as professoras angustiadas, porque a outra professora paralela fez uma dança mais legal do que a minha, e o que os pais vão achar se as crianças não dançarem? E aí a gente pergunta, mas da onde que tá? Qual é o autor? Qual é a teoria que sustenta que é bom para as crianças ter uma apresentação de final de ano desse tipo? Me sustenta, teoricamente, aonde que está dito que isso é bom para o desenvolvimento das crianças? E a gente precisa retomar essas perguntas e não perder a nossa capacidade crítica e ética, porque como a gente está construindo procedimentos na caminhada, a gente não vai ter receita, não tem a receita certa. É que tem princípios que regem práticas, né? E princípios que não nos deixam nos afastar do compromisso de honrar a infância, a fidelidade, né? Como tu falava com a Rita, a fidelidade com as crianças. E é perguntar, esse jeito de fazer, esse jeito de dizer é bom para as crianças? Se é prejudicial, como que a gente vai suavizar? Se a gente tem que usar máscara, né? Como que a gente vai suavizar isso? Como que a gente vai construir uma narrativa simbólica para que as crianças possam se apropriar desses novos procedimentos sanitários sem que isso se torne excessivamente violento para as crianças? Porque elas têm a dizer e elas estão pensando sobre isso. No retorno do consultório, eu fiquei bastante surpreendida com a capacidade das crianças de se adaptarem às máscaras. Atendo muitas crianças pequenas, né? E não tive problema nenhum com as máscaras. Quem subverte, quem quer entrar no consultório sem máscara, sem propé e EPIs, são os adultos. Porque as crianças dizem, Bianca, eu prefiro botar máscara do que não vir aqui. Ontem, um pacientezinho de 9 anos disse assim, a gente esperando ali, né, o final da sessão, e ele me olha com os olhinhos e assim, ainda bem que o coronavírus não passa pelo olhar. Que coisa mais linda, né? Que as crianças estão dando possibilidades. Só voltando a uma outra questão, para a gente pensar na integração do cérebro, tá? Que eu acho que esse modelo ele é sempre super importante. Quando a gente pensa o cérebro na palma da mão, que nem os neurocientistas nos ajudam a pensar, lembrando que aqui, se o cérebro fosse a minha palma, aqui a gente tem o córtex, tá? Córtex pré-frontal, que nos ajuda a fazer planejamento, antecipação de fatos, todos os procedimentos, né? Os processos de empatia estão aqui. Aqui a gente tem sistema límbico, que é responsável pelas emoções mais primitivas. Luta, fuga, paralisação. Quando a gente está sob estresse, sob tensão, o nosso cérebro ele faz assim, ó. Ele se desintegra. A gente faz todo o cuidado com as crianças com intencionalidade, que é para ajudar na integração do cérebro delas.
Nós, adultos, quando a gente está sob tensão, sob estresse, a gente tende a desconectar o córtex e atuar com luta, fuga ou paralisação. Só que assim a gente perde o respeito. A gente perde o respeito por nós e o respeito pelo outro. Então, ó, para, acalma, escuta para poder agir com o córtex e não na luta ou projetando ansiedades das crianças, que na verdade medo se puxa dos adultos. Eu queria, inclusive, vai sintonizar com isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas começou uma obra aqui. Ótimo para um sábado de manhã, aqui do lado. Mas você sabe que antes você fez uma fala sobre. Acho que os homens falou, a criança vai ficar espinhosa, né? Assim, quando ela vê que tá todo mundo assim, ela transmite, sei lá, ela vai ficar. E eu fiquei pensando, e vai conectar com isso um pouco, acho que conecta com isso, que é as crianças, elas têm umas 65, 70 dias e vão estar mais dias antes de retornar para a escola, né? E essa é uma experiência que está marcando essa criança, né? Essa criança está participando do mundo, ela não está vendo os avós, ela não encontra os amigos, ela está numa situação familiar diversa, né? Onde está todo mundo mais cansado, mais, assim, menos tolerante, talvez. Porque assim, não é mole ficar todo mundo o tempo inteiro junto e todo mundo tá tenso, preocupado com tudo. Então, e aí eu te mandei, né, aquele paper da Maria Cecília Souto Vidigal, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que faz um apanhado dos estudos da China e da Itália de situações das crianças no pós com a pandemia e o estresse, esse estresse tóxico, né? Essa situação toda ela desdobra uma porção de coisas nas crianças. Uma dependência maior, uma necessidade de ficar mais próxima do adulto. Então, teve uma alteração nessa criança e que vai chegar na escola com essa história, com essa bagagem na sua história, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que aqui também vai exigir da gente uma tolerância em lembrar que o Paulinho que saiu da escola lá em março era um. E o Paulo que está chegando agora na escola não é mais aquele Paulo, até porque o mundo já não é mais o mesmo daquele que eu saí de lá, né? Então, a gente acho que a gente vai ter que lembrar que a criança vai estar também precisando de um respiro a mais, né, de uma atenção que vai implicar alguns gestos nossos. Só para pôr um contraponto já ao mesmo tempo para te passar a palavra, conversando com a Jo ouviu um relato de um professor de Portugal, o Nuno, que está fazendo um curso na Carambola, e ele contou que lá eles começaram o retorno, que as crianças, que eles estavam pensando que as crianças iam estar mais frágeis no retorno. E que as crianças estavam muito felizes com o retorno, né? Que elas estavam que elas deram um baile nos adultos, na verdade, porque os adultos estavam muito frágeis e as crianças não estavam tão frágeis quanto eles esperavam que elas estavam, porque elas queriam a escola. E aí eu conectei com uma imagem que eu vi das meninas de Novo Hamburgo, acho que foi da João de Barro, que uma mãe mandou para a escola uma criança que pega uma pecinha e diz: Oi, é da colinha, Bel, hoje abre a colinha, porque eu acho que assim, tem 3 pontos, né? Acho que tem aquelas crianças que estão muito felizes em estar em casa. A Paty Fausten, uma amiga minha, ex-minha aluna, me falou que o Pedro tá amando estar em casa. Tem as crianças que não vem a hora de voltar para a colinha. E tem também a gente se dá conta que vai vir uma bagagem junto com esse retorno. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tá, joia. Adaptações, né? Que esteja muito claro para todas as escolas que nós entraremos, again, em período de adaptação.
que não existe a possibilidade de abrirem as escolas e jogarem as crianças para dentro tudo junto ao mesmo tempo, sem organizar os tempos de retorno das crianças para que seja adequado. E respeitoso com as crianças. Então, tudo aquilo que a gente fala de acolhimento das famílias, no início dos anos letivos, né, para as escolas de educação infantil que tem esses calendários. Quando uma criança nova vai ingressar num grupo, quando que a gente faz período de ambientação, e as escolas vão construindo estratégias a partir das suas realidades culturais específicas também. Quando a gente pensa isso no Nordeste de um jeito, quando a gente pensa isso no Rio Grande do Sul é de outro jeito, né? Entendendo que tem tempos de alimentação, tempos de chegada, tem um corpo que se movimenta cultural também. Mas não há a possibilidade de abrir a escola e entrar todo mundo junto ao mesmo tempo, gente, como se a quarentena tivesse terminado, né? Começasse na sexta e hoje é segunda-feira, a gente recomeça. Não, passaram-se 2, 3 meses, é isso. A gente precisa reconhecer essas crianças e entender esse retorno, que foi uma over-experiência de casa, né, de estar com a família, que muito provavelmente nenhuma criança tinha vivido ainda, né? E que não é férias. Não estou viajando com a família, não estou passeando com a família. Estou na hiperconvivência com meus pais, a maioria deles tendo que dar conta do trabalho ou angustiados porque estão sem trabalhos dentro do mesmo ambiente. Para acolher bem as crianças, acolham primeiro os pais. A gente precisa ambientalmente, porque tem o mundo interno das crianças e tem o mundo externo. E esse mundo externo ele conversa com as pessoas que se preocupam e que cuidam dessa criança. Então, quando a gente escuta as mães, quando a gente escuta os pais, nós estamos escutando as crianças. Então, primeira coisa é a importância de poder acolher as famílias antes de fazer o acolhimento às crianças em si mesmo, né? Ali, isso é fundamental. Sonos e situações de dependência. O que eu mais escutei dos pais nas últimas 2 semanas é: Bianca, o que eu faço? Amigos, né? Não só os pacientes, os pais dos pacientes, mas os amigos telefonando. O que eu faço? Voltou a dormir na minha cama, tá com medo de tudo. Então, para os pais que estão assistindo, fiquem tranquilos, porque não é só a nossa casa, o sono de todo mundo, né, que tem filhos pequenos está um horror. É isso mesmo. As crianças, quando a gente dorme, e isso vai impactar nos sonos na escola, então, o que a gente vai ter de procedimentos sanitários em relação a isso? Quando a gente deita, é o encontro conosco mesmo, né? Consigo mesmo, desculpa, é o encontro com o nosso próprio inconsciente. Tanto que os adultos, quando vão deitar, lembram de todas as contas que tem para pagar, lembram daquilo que deveria ter feito e não fez, dos problemas. Aí cadê o sono que estava ali? Sumiu, desapareceu. Isso acontece com os adultos, com as crianças também. É um momento de encontro com os próprios pensamentos. Só que o mundo interno das crianças agora está assustador, gente. Eles dizem assim: o coronavírus vai me morder. Ele é um bicho que tem dente e que está lá na rua. Essa semana eu tive uma sessão com um paciente, a gente brincava com o Fluff, que é espinhento. Foi a sessão inteira eu jogando o Fluff, ele jogando de volta. Pega o coronavírus, solta o coronavírus. Agora tu pegou, agora... Então, nesse brincar espontâneo, a criança está tentando elaborar ativamente, né, e ter alguma experiência de onipotência, de controle, que é extremamente sadia e fundamental que aconteça, para conseguir se apropriar e entender a realidade. Quanto mais brincar espontaneamente, quanto mais esse adulto não atrapalhar o brincar da criança, né, e estiver ali numa posição de conexão, mas deixando a criança fazer o controle da experiência do brincar, e eu estou ali participante, mas eu não estou controlando a brincadeira. Essa experiência, ela é da criança, né? Visto que ela não está brincando com outras crianças, é a brincadeira com um adulto. Quando a gente sustenta esse brincar livre, a gente dá mais elementos, a gente consegue oportunizar que a criança crie estratégias para lidar com essa realidade. E isso vai impactar na qualidade do sono, isso vai impactar na qualidade, né, das outras experiências de sintomas que as crianças vão nos anunciar. Porque elas também estão dizendo: tá muito esquisito isso que está acontecendo, né? E elas estão ligadas nos números de mortos, nas situações, o jornal que fica ligado ali, por mais que proteja, as crianças estão entendendo, elas estão com várias informações soltas tentando
se apropriar do que está acontecendo. Então, elas também ficam com medo dos avós, elas perguntam para os avós, né? Tu tá te protegendo? Tá usando máscara? Tá usando álcool gel? Elas querem garantir que as pessoas que elas amam sobrevivam. Então, nesse retorno da adaptação, só, né, ter isso em conta. Escutar os pais, escutar muito a sua equipe e entender que essa criança precisa ter lugar de fala, né, para ela poder ser, para reconstruir esse vínculo com ela. Bianca, agora uma questão de ordem. Falta 5 minutos e você sabe que o Instagram é super mal educado. Ele termina assim, né? Não dá, não deixa a gente falar. Então a gente pode. Não, tá ótimo. A gente pode encerrar e começar uma nova para ter mais tempo para falar. Ou os últimas palavras aí é contigo. Eu tô por você. Eu vou ver como é que o povo tá aí também. Então, deixa eu ver. Aqui tem 43 perguntas. Olha é que as pessoas estão botando coisas que não são perguntas. Eu nunca tinha aberto as perguntas. Acho que um ponto que a gente poderia conversar, e pode ser na sequência da live, Paulo, ou também a gente pode combinar isso para o webinário da Unicinos, né? E aí quem tiver curiosidade também assistir junto, que são alguns norteadores da qualidade do vínculo com as crianças. O que a gente precisa estar atento para construir vínculos de qualidade, né? O que se aponta como alguns nortes nesse sentido. Não sei o que tu acha. Eu acho que é isso. Vamos deixar aberto o convite para quinta-feira não é essa semana, eu falei besteira, semana que vem. Dia 4. Quinta-feira, dia 4 de junho, às 20 horas no canal da Humanidade. Bom, sigam nossas redes que a gente vai divulgar. Então, eu vou só dar minhas últimas palavras e eu passo para te dizer as suas, Bianca querida. Primeiro, muito obrigado. Foi muito bom, acho que sinalizou já algumas questões importantes. Acho que talvez, Bianca, a gente possa fazer uma fala depois que sair os protocolos, tentar um pouco analisá-los a partir de uma ideia de saúde emocional, sabe? Porque aí a gente tem uma coisa concreta aí para olhar. Bita, saiu Bita. Bianca, muito obrigado pela tua energia, disponibilidade e por fazer esse holding na gente, mesmo que virtual. Tuos últimos 2 minutos. Quero só agradecer a oportunidade. Desculpa por ser tão tagarela, né? Eu acho que ótimo. Eu falo para mim mesmo, que eu vou me escutando, vou elaborando. Obrigada, Paulo, você é incrível e a oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas, a gente vai seguir, acho que a gente precisa conversar muito ainda sobre isso. Quero agradecer aos professores por todos os diálogos que têm feito comigo e conosco nesse tempo. Os professores estão extremamente comprometidos com a qualidade do retorno das crianças e com muita saudade das crianças. Eu percebo os professores com muita saudade das crianças. Então, ninguém escolheu ser educador para estar na frente de uma tela. As pessoas querem contato, né, humano. Então, ontem era o dia do abraço, deixo meu abraço aos professores. É verdade. Assim, um abraço bem forte aos professores e vamos sustentar, a gente segue juntos, é mais um pouquinho, a gente vai se ajudando. Obrigadão, amado. Um super beijo, um bom sábado. Para você também. Eu tenho 50 segundos, eu só quero fazer uma coisa que eu não posso esquecer. Tem um grupo maluco aqui de Porto Alegre, de gestoras de escolas, dizendo que querem fazer uma carreata na segunda para voltar a atender as escolas. Não sejam irresponsáveis, não entrem na soma dessa gente lunática, descomprometida e desconectada com a realidade. Queridos gestores que são preocupados com a educação infantil, não façam isso. Não entrem em discursos de políticos que estão só tentando achar uma oportunidade para se alavancar na carreira e estão usando a infância para isso. Não façam isso, tá bom? Então, Bi, brigadão e até.
Até mais, amado. Tchau, tchau.